A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez me encontro aqui para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a todos quantos estão aqui nos assistindo, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Não se esqueça de deixar aí o seu like, também o seu comentário e compartilhar. Compartilha com seus amigos, com seus entes queridos, para que eles possam também ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre algo bastante importante para cada um de nós. Também vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Faça uma pesquisa aí no Google e você vai encontrar o blog Pregando a Verdade, do meu amigo e irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. Como sempre nós temos feito, hoje nós iremos também ouvir um hino e assistir para o nosso enlevo espiritual. Nós iremos ouvir e assistir com a nossa irmã Suzana Gomes o hino intitulado A Última Hora. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará assim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Nós acabamos de ouvir aí e assistir com a nossa irmã Suzana Gomes este hino bastante antigo, né? Mas muito maravilhoso. É uma letra muito importante. A última hora. E hoje, agora, neste momento, pode ser a última hora. Então, este hino é um convite, né, uma exortação a todas as pessoas que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Hoje Cristo te quer libertar. Então você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isto hoje, agora, enquanto é tempo, para que você possa receber dele a vida eterna. Meus amados irmãos, eu quero dizer mais uma vez a vocês, não se esqueça aí de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar esse vídeo, tá bom? E também ativa aí o sininho e todas as vezes que nós postarmos aqui uma nova mensagem, um novo vídeo, você vai receber uma notificação aí no seu celular, para que você possa assistir o novo vídeo que nós postamos aqui, tá bom? Neste momento nós iremos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo de número 1, e o versículo de número 8
até o versículo de número 10. Você que tem aí a palavra de Deus, abra agora para que você possa acompanhar a leitura em nome do Senhor Jesus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo de número 1, versículos de números 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Irmãos, nós acabamos de fazer aqui a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Nós sabemos que, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, né? Não vamos responsabilizar apenas Adão e Eva, mas Satanás, Lúcifer, que foi o primeiro a pecar, né? Pecou no céu, desobedecendo a Deus. Depois foi lançado para a terra, depois daquela luta, daquela guerra ali no céu, né, com o arcanjo Miguel e os seus anjos. Ele foi lançado para a terra e foi no Jardim do Éden tentar o primeiro casal, Adão e Eva, para fazer com que eles pecassem, e eles acabaram pecando. E através de Adão e Eva, o pecado se espalhou no mundo. Todos quantos existem neste mundo, toda a humanidade, são descendentes de Adão e Eva, que foi o primeiro casal a existir aqui neste mundo, o primeiro casal humano, né, a existir aqui neste mundo. Então, a palavra de Deus nos afirma, o apóstolo São Paulo escrevendo aos romanos, a igreja de Jesus Cristo, né, que estava na cidade de Roma, porque não era apenas Roma que tinha igreja espalhada por todos os lados, né, por todas as cidades daquela época. Os apóstolos enviaram carta para a igreja de Corinto, para a igreja da Galácia, para a igreja de também para a igreja de Filipos, para os filipenses, para a igreja de Tessalônica, e assim sucessivamente. Não é apenas Roma. Não é apenas Roma, mas o apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos irmãos de Roma, da cidade de Roma, da igreja que estava ali em Roma, ele fala no capítulo de número, se não me falha em memória, capítulo de número 3, ou capítulo de número 6, ou melhor, capítulo de número 3 e versículo 23. Aos Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que todos, apenas com exceção a Cristo. Isso é a Bíblia que diz, e a Bíblia está acima de qualquer outro livro. É o livro mais importante, é o único livro que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, pelos apóstolos, por homens que andaram com Jesus. Aqui não está falando de nenhuma outra pessoa que não conviveu com Cristo, mas os apóstolos, apesar do apóstolo São Paulo não ter conhecido Jesus pessoalmente, ele teve um encontro com Jesus na cidade de Damasco. E também ele teve o privilégio, né, de ser arrebatado em espírito, que ele mesmo fala, eu não sei se foi no espírito, se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei, só sei que esse homem foi levado até o terceiro céu. Isso é ele mesmo, né, que foi arrebatado até o paraíso, o terceiro céu.
Então, eu estou dizendo aqui, a Bíblia é um livro que está acima de tudo. Está acima de tudo porque é um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? Os apóstolos escreveram, não foram outras pessoas que escreveram, foram os apóstolos de Jesus escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia nos deixa claro que todos pecaram. A única pessoa que a Bíblia menciona, o apóstolo São Pedro menciona, né, que não pecou, foi Jesus Cristo. Foi a única pessoa perfeita que existiu aqui neste mundo e que não pecou. Foi somente Jesus. Os demais, todos precisaram de um Salvador. Inclusive Maria, né? Ela própria reconheceu que ela era uma pecadora, ela própria reconheceu isso, e ela disse assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Salvador. Quer dizer, Maria estava dizendo que o espírito dela se alegrava em Deus, que era o Salvador dela. E todos os seres humanos, né, que são pecadores, precisam de um Salvador. Então, ali em Romanos 3:23, diz que todos pecaram, todos, com exceção a Cristo, e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, são carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Aí, nós, como pecadores, diz aqui a própria palavra de Deus que nós lemos aqui, e se dissermos que não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos, nós somos mentirosos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo, né, para perdoar os nossos pecados. Então, hoje, eu estarei falando da verdadeira confissão dos pecados a Deus. Como confessar os nossos pecados a Deus? Eu estarei falando sobre o pecado, porque o pecado, irmãos, é o maior mal que existe na face da terra. Porque o pecado leva a pessoa para o inferno, leva a pessoa para o lago do fogo. O pecado separa a pessoa de Deus. O profeta Isaías profetizou a respeito disso, lá no capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Você pode ler os versículos 1 e 2, e ele fala sobre isso. O pecado faz divisão entre nós e Deus, nos separa de Deus. E nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Aí Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus. E através de Jesus Cristo, nós podemos reconciliar com Deus. Ou seja, voltar a ter paz com Deus. Porque antes de Adão e Eva pecar, eles tinham paz com Deus, tinham comunhão com Deus. Mas depois que eles pecaram, eles se desligaram de Deus, porque o pecado faz uma ruptura entre o ser humano e Deus. O apóstolo São Paulo, na mesma carta que eu citei antes, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz assim no versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o que veio para fazer com que o homem religasse a sua comunhão com Deus novamente. Nenhuma religião tem poder para isso, né? A religião, na realidade, o que ela precisava fazer é religar o homem com Deus, mas ela não consegue, entendeu? Portanto, por religião, ninguém será salvo através de religião, por religião.
Entendeu? Quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. Religião, quando o próprio Senhor Jesus veio aqui neste mundo, já existia. Tá? Mas, no entanto, as pessoas estavam aí separadas de Deus e foi preciso que Deus enviasse Jesus Cristo, o Salvador, para salvar a humanidade. Então, hoje eu estarei falando sobre isso. Sobre o pecado. Né? O pecado. O pecado é o grande mal da sociedade. Nós iremos falar sobre a confissão bíblica de pecado. A confissão bíblica, o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, porque nós que somos evangélicos, porque ser evangélico é ser seguidor do Evangelho. Ainda que nós não somos 100% seguidores do Evangelho, nós procuramos o máximo possível ser seguidor do Evangelho. Então eu irei falar sobre a confissão bíblica, de acordo com a Bíblia, de pecado. A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo, isto é, reconhecer o pecado e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. É necessário que todo pecador, toda pecadora, reconheça o seu estado pecaminoso, confessa esse pecado a Deus, porque só Deus pode perdoar, só Deus pode nos dar o perdão. Se pecarmos contra Deus, e todo pecado cometido, ele é contra Deus, nós temos que confessar o nosso pecado a Deus para que nós possamos ser perdoados. Leia o livro dos Salmos, capítulo de número 32, versículo 5, e 1 João, não vou dizer primeira a João, porque a carta não foi escrita a João, mas a primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1 e o versículo 9, onde nós lemos, porque nós lemos os versículos 8, 9 e 10. Para você conferir que nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Essa confissão, ela pode ser no momento da conversão, porque a conversão, existem vários tipos de conversão, mas aqui o que eu estou frisando é a conversão de vida, a conversão de vida, a mudança de vida, sair de uma vida errada para uma vida correta, converter a Deus, converter a Cristo, servir a Cristo, fazer a vontade de Deus. E esse pecado que muitas das vezes a gente comete, esse ato, por exemplo, né? Como eu já disse, por exemplo, pode ser feito no momento da conversão ou depois da conversão, quando nós pecamos contra Deus ou contra um irmão. Aqui, mesmo o pecado sendo cometido contra um irmão, a gente pecou contra Deus. Porque falar mal do outro, levantar uma calúnia, levantar um falso testemunho contra uma pessoa, é pecar contra a pessoa e pecar contra Deus, porque a própria palavra de Deus nos diz que nós não podemos fazer isso. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é mandamento de Deus nós não pecarmos contra o nosso próximo. Mas se pecamos contra Deus e contra o nosso próximo, nós temos que pedir perdão, tanto para o nosso próximo quanto para Deus. Agora, não adianta
você pecar contra Deus e vir pedir perdão para mim ou para qualquer outro homem. É o mesmo, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. Por exemplo, uma pessoa rouba, vamos supor, assalta um banco lá. Um assaltante vai lá, assalta o banco. Ele assaltou o banco e ele vem pedir perdão para mim. Eu não sei de nada. É claro que eu vou perdoar ele porque eu não sei de nada. Eu não sei de nada e o pecado não foi contra eu. O pecado foi contra o banco lá, contra o pessoal lá que trabalha no banco, né? Então, esse negócio de pecar contra Deus e pedir perdão para homem, esse negócio é antibíblico isso. Entendeu? É antibíblico. Alguém pode até ressaltar que existe na palavra de Deus base bíblica para isso, né? Porque Jesus disse, a quem perdoar dos vossos pecados serão perdoados, a quem reter será retido. Mas isso é dever de todos nós, não é apenas de fulano, ciclano e beltrano, não. É dever de todos nós perdoarmos aqueles que nos ofendem e reconhecem o seu pecado e vêm nos pedir perdão. É nosso dever de perdoar, porque Jesus disse, se vocês não perdoar os pecados daqueles que pecam contra vocês, também quando vocês pedir perdão dos vossos pecados a Deus, ele também não vai vos perdoar. Jesus deixou claro isso. Então, como pode uma pessoa pecar contra Deus e vir pedir perdão para mim? Não, tem que pedir perdão para Deus. Pecou contra Deus. Pede perdão para Deus. Agora, se pecar contra a minha pessoa e vier pedir perdão para mim, está certo, está agindo corretamente. Mas também tem que pedir perdão para Deus, porque pecar contra o irmão é pecar contra Deus. Porque é mandamento de Deus a gente, volto a repetir, não fazer nada que venha prejudicar o nosso semelhante. E se está esse pecado, por exemplo, contra o irmão, que eu estou falando, você pode conferir em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Portanto, é importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Você pode ler Neemias capítulo 1, versículo 6, Salmos capítulo 66 e o versículo 18, e Lucas capítulo 18, versículo 9 até o versículo de número 14. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos 3, 10 até 12. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. O apóstolo João escreveu aqui, se nós confessarmos os nossos pecados a ele quem? A Jesus, ele é o nosso advogado. Junto ao Pai, ele perdoa os nossos pecados. Só ele tem poder para perdoar o pecado. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus, como está em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, diz lá em Provérbios, sabe Salomão falando sobre isso. Quem encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você se recorda daquela passagem ali de João
do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 8, que fala da mulher adúltera. Aquela mulher foi apanhada em pleno ato de adultério e foi levada perante Jesus. Aquelas pessoas foram lá e disseram para Jesus: Jesus, essa mulher aqui foi apanhada em adultério. E de acordo com a lei da Moisés, as tais devem ser apedrejadas. E você, o que diz? Resumindo aqui, Jesus disse assim: ora, o que tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Nenhum atirou, porque todos eram pecadores. Cada um fizeram um exame de consciência, examinou-se a si mesmo e viu que era pecador. Nenhum atirou pedra na mulher. Aí, é isso aqui que eu vou falar agora, é o que eu acho mais importante, é o que eu quero dizer. O que aconteceu? Nenhum daqueles homens não atirou pedra contra aquela mulher, saiu e foi embora. Jesus falou assim: ó, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: não, ninguém. Ele falou assim: nem eu te condeno. Mas agora a palavra principal: vai em paz e não peques mais. Jesus reconheceu verdadeiramente que aquela mulher, ela estava em pecado. Ela tinha pecado. Mas como eles não condenaram ela, Jesus também não condenou e falou: eu também não te condeno, mas só tem um detalhe: vai em paz e não peques mais. Então a gente tem que pedir perdão para Deus, ser perdoado por Deus, mas abandonar o pecado. A gente não pode ficar brincando com Deus. Comete pecado, pede perdão. Depois vai, pratica o mesmo pecado, pede perdão de novo. Volta a praticar o mesmo pecado e volta a pedir perdão de novo. Nós não podemos brincar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir perdão daquele pecado que nós cometemos, abandonar aquele pecado e não voltar a praticar aquele pecado mais. É claro, enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós somos pecadores. Então, a confissão de pecado diante de Deus tem que ser contínua. Porque às vezes você não peca em atos, mas você peca em pensamento. Eu peco em pensamento. Você pensa alguma coisa que não deveria pensar, que é errado diante de Deus. Você tem que pedir perdão daquele mau pensamento que você pensou, mas não concretizou. Mas o pecado já começa justamente no pensamento. Porque, na realidade, é muito difícil uma pessoa, às vezes, cometer um pecado sem primeiro pensar, né? Nós podemos dizer, isso é difícil. Mas nós devemos, na realidade, pedir perdão para Deus dos nossos pecados, como diz o Salmo de Salomão em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, confessar e deixar. Então, a alma, ela é consolada e a vida espiritual é restaurada. O ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão e abandoná-lo. Quando lemos e analisamos Provérbios capítulo 28, versículo 13, que eu já citei, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de São João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Já citei aqui João 1, Epístola, João 1 e 9. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Semelhantemente ao que
os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Você pode ler ali Gênesis 3 e 8. Eles começaram a se esconder. E Deus começou a chamar por Adão, né? Chamando Adão. Adão, aonde você está, Adão? E para ouvir tua voz soar no jardim, escondi. Por que você escondeu? Porque eu estou nu. Tá? Então, bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Está em 2 Samuel, capítulo de número 2 Samuel, capítulo de número, não me falha a memória, capítulo de número 1, versículos 11 e 12. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu sentenças devidas. Cada um recebeu o seu castigo. Nós vemos ali no Jardim do Éden, por exemplo, o que aconteceu ali, né, no Jardim do Éden, que ali, Adão, Eva e a serpente, todos eles, cada um deles, receberam uma sentença. Adão agora, que antes de pecar, trabalhava, mas não sentia cansaço, cuidava ali do jardim, trabalhava, mas não sentia cansaço. Agora, e também nem precisava, né, viver uma vida de sacrifício ali, sacrificando para se alimentar. Mas ele trabalhava tranquilamente, se alimentava tranquilamente, sem esforço e sem nenhuma dor e sem cansaço. Né? Agora, Deus diz para ele, do teu suor, do suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Né? E agora, ele teria que enfrentar todas as dificuldades, né, e trabalhar com sacrifício, cansar, para poder se alimentar. Eva agora teria filhos com dores. Né? Teria filhos com dores. A serpente também foi castigada. Né? O próprio Deus falou que ela agora teria que viver do pó. Né? Rastejando, viver do pó. E também, porque ali era o próprio diabo, né, usando aquela serpente, falou assim, da semente da mulher vai nascer que é Jesus Cristo. Estou resumindo aqui para que vocês possam entender. Da semente da mulher vai nascer que vai te pisar na cabeça. Né? Você vai ferir o calcanhar e ele vai te macetar a cabeça, vai te pisar na tua cabeça. Então, além disso, irmãos, os nossos primeiros pais, como eu já disse, né, eles perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, que foi o Jardim do Éden. Por isso, na vida de Adão e Eva, houve consequências drásticas, né, consequências trágicas, física e consequências drásticas do pecado, né? Porque toda ação tem uma reação. Eu já falei. Então o pecado também, toda pessoa que peca tem a consequência, né? O pecado tem a consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então toda pessoa que vive na prática do pecado e vai viver assim até o final, infelizmente, é morte espiritual eterna, né? Porque toda pessoa que está separada de Deus, espiritualmente ela está morta. Mas se ela continuar assim até o final da sua existência neste mundo aqui, é condenação eterna, entendeu? Então não adianta, é isto que a própria palavra de Deus nos afirma, né? E houve, por exemplo, né, houve consequências
trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. A própria palavra de Deus nos fala sobre isso. Romanos capítulo 8, versículos 12 até o versículo 14. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa. Isso está em 2 Samuel, capítulo de número 12, versículos 10 e 12. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado. Escondeu. Mas até que Deus usou o profeta Natã para ir lá e profetizar para Davi, né? Natã fez ali uma comparação para que Davi entendesse, e Davi acabou vendo que Deus sabia que ele tinha pecado e ele precisou confessar o seu pecado, né? E Deus diz para ele: os teus pecados vão ser perdoados, mas a minha espada não sai da tua casa, né? Então isso trouxe para Davi enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei Davi, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista fosse purificado por Deus. Você pode conferir Salmo 51, versículos 2 até 6. A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Então foi isso que Davi fez, né? Davi, ele obteve o perdão de Deus porque ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão, e ele próprio disse que até os seus ossos pareciam estar podres, né? E tanto que ele estava sofrendo por causa da consequência do pecado que ele havia cometido ali. Porque todos sabem, as pessoas que lêem Bíblia sabem que Davi cometeu o pecado ali de mandar matar Urias, marido de Batseba, e depois adulterar com a mulher desse homem e acabar tendo um filho com ela. Apesar do filho ter morrido, mas Davi teve um filho com ela. E tomou ela como mulher depois, né? Então ele mandou matar o marido da mulher para poder ficar com a mulher ali. E isso aí não agradou a Deus, né? Porque, é claro, o pecado, isso é pecado. Isso é pecado. Então, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus, como eu já falei, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmos capítulo 51, versículo 3 e 4, Mateus 9, versículo 2 e 6, e mais passagens, né, que nós poderíamos citar aqui. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas, capítulo 7, versículo 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou dizer o seguinte: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Você vê que Jesus nunca ensinou, nunca
ensinou, Jesus nunca ensinou a gente pedir perdão dos nossos pecados para um ser humano. Então não adianta, por exemplo, um membro de uma igreja, por exemplo, evangélica, pedir perdão para o pastor, ou o pastor se colocar como uma pessoa que substituísse Deus para perdoar o pecado que a pessoa cometeu lá, que ele nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Irmãos, eu tenho um fato importante que aconteceu. Eu só não vou contar aqui, porque na realidade isso é uma coisa muito, muito preciosa, sabe? É muito preciosa para mim. Mas eu tenho aqui o caso de uma pessoa que foi confessar. E na hora que a pessoa foi confessar, ela foi perdoada, ela teve os pecados perdoados. Ah, não, você está perdoado, filho, você está perdoado. Você está perdoado. Mas a pessoa abriu o jogo. Falou assim, não, mas o pecado que eu fiz foi o seguinte, foi de assaltar uma casa. Roubei tudo que tinha na casa, roubei dinheiro, roubei televisão, roubei tudo que tinha lá. Quebrei vidro, destruí muita coisa na casa. Eu roubei. Até agora, a polícia não me pegou. Isso é o que a pessoa disse, né? Até agora, a polícia não me pegou, mas está me procurando, mas eu quero confessar o meu pecado. Ela recebeu a palavra, você está perdoado. A pessoa disse, mas o senhor não me perguntou casa de quem que é que eu roubei? O perdoador, né, entre aspas, ficou quieto. A pessoa disse, a casa que eu roubei, eu fiquei sabendo que é a sua. Aí o perdoador lá, entre aspas, falou, não, peraí, então agora eu vou chamar a polícia para você, vou falar que você está aqui. Então veja bem, pecar contra Deus, vai, pede perdão, é perdoado. É claro, pecou, foi contra Deus. Mas quando ele viu que o rapaz tinha pecado, era contra ele, encerrou o negócio de perdão. Agora é a cadeia. Teria que levar para a cadeia, teria que prender. Tá? Então é assim que acontece, irmão. Por isso Jesus disse que não, se nós pecarmos contra Deus, nós temos que pedir perdão para Deus. Não adianta a gente pedir perdão para ser humano. Não adianta, por exemplo, eu como pastor, um membro chegar para mim e vir pedir perdão para mim, sendo que ele pecou contra Deus. Se ele pecou contra Deus, ele tem que pedir perdão para Deus lá. Agora, se ele pecar contra a minha pessoa, é o que eu já falei antes, ele tem que pedir perdão para mim e pedir perdão para Deus também, porque ele violou a palavra de Deus. Ele violou a palavra de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, os nossos devedores, aquele que deve para mim. Deve para mim, não é que deve para outro, não. Deve para mim. Se ele deve para mim, eu vou perdoar o que ele me deve e ele vai pedir perdão para Deus também por ele ter me causado aquele mal, né? Aquele mal. Ele vai pedir perdão para Deus. Você vai ler Mateus capítulo 6, versículo 12, né, para você conferir. E em primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Sobre ou para quem, melhor dizendo, para quem que nós devemos confessar os nossos pecados. Para quem? Para Deus, para Jesus. Leia lá a primeira, aonde eu li. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo de número 1, versículo 7 até o versículo de número 9. Versículo 7, 8 e 9.
Você vai ver. Se nós confessarmos nosso pecado a Ele quem? A Cristo. Portanto, dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Eu estou falando a confissão bíblica de pecado. O que a Bíblia ensina, e volto a repetir, a Bíblia está acima de qualquer livro. De qualquer livro. Por mais importante que algum livro alguém acha que é importante, a palavra de Deus está acima de tudo. Porque estes livros que existem, eles foram escritos segundo os próprios pensamentos dos escritores. O achismo de cada um. Mas a Bíblia não foi escrita através de achismo. A Bíblia foi escrita inspirada pelo Espírito Santo. Nenhum homem escreveu, nenhum dos escritores da Bíblia, do que está na Bíblia, dos apóstolos, nenhum escreveram aquilo que eles queriam escrever. Mas eles escreveram aquilo que o Espírito Santo lhes inspirou para que escrevesse. Então, irmãos, é muito importante nós pensarmos isso e ver que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. O texto áureo da presente lição que nós fizemos nos lembra que ocultar, esconder o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Como eu já citei, Provérbios 28, 13. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quem faz assim, encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Ele disse, no Salmo 51, versículos 3 e 5, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Da mesma forma, Deus pode fazer com qualquer pessoa que reconheceu o seu pecado e pedir perdão a Ele dos seus pecados. A confissão de pecado, irmãos, é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação, porque Davi falou assim, Senhor, não retire de mim o teu espírito, dá-me de novo a alegria da tua salvação. E Deus restaurou a Davi a alegria da salvação. Mas observe-se o seguinte respeito de sua vida. As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Se semearmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Se semearmos na carne, da carne ceifaremos a corrupção. Gálatas 6, 7, 8. Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o fim, na própria vida,
na sua família e também no seu reino. Segundo Samuel 12, 1 até o 14. As terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois de sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em todos os filhos de Deus um santo temor de pecar deliberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles em Jesus Cristo. Para terminar, estamos chegando ao final. A nossa caminhada cristã precisa ser uma caminhada honesta diante de Deus. E em nossa caminhada, aqui, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da ressurreição, ou da restauração, né? Não é. Então, logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Então, irmãos, todos nós seres humanos, nós somos pecadores. Não existe nenhum ser humano que não é pecador. Nenhum. E nem existiu. A única pessoa, já disse, com exceção unicamente de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, a Bíblia deixa claro. Ela deixa claro. Deus olhou do céu para a terra, não encontrou nenhum justo. Se tivesse alguém aqui com a vida justa, reta, correta diante de Deus, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, não. Deus usaria essa pessoa fiel, obediente a Ele, sem pecado aqui na terra, para fazer o trabalho que Jesus Cristo fez ali. Na cruz do Calvário, poderia ser homem, poderia ser mulher. Não me importa. Mas a Bíblia deixa claro que Deus não encontrou um justo sequer. A única pessoa, volto a repetir, que viveu aqui nesta terra e não pecou foi Jesus. Por isso, ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Levou sobre ele os nossos pecados, cravou-os na cruz, e pelo seu sangue vertido na cruz, nós somos purificados dos nossos pecados. Basta confessarmos os nossos pecados e abandoná-los. Jesus Cristo nos purifica com o seu sangue. O apóstolo São João, na mesma epístola que nós lemos, no capítulo 1 e no versículo 7, ele diz assim, vou ver aqui se eu lembro de cor, entendeu? Ele diz assim, se andarmos na luz, como ele, Jesus Cristo, na luz está, ou como Deus, né? Se andarmos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, né? Nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, irmãos, não existe outro meio para ter o pecado purificado a não ser através do sangue de Jesus. Se nós acharmos que existe algum outro meio,
o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi desnecessário. Porque por que Jesus ia morrer na cruz para salvar alguém que existe outro meio, entre aspas, né, para salvar a pessoa? Mas não existe. Não existe isso. Essa conversa fiada. Essa conversa fiada é antibíblico. Às vezes somos ignorados por sermos seguidor de solas escrituras. Mas, irmãos, esse é o único livro inspirado. O restante, pensamento humano, filosofia humana, achismo humano, não existe divergência aqui de um apóstolo para o outro. Mas nos achismos, nas filosofias humanas, existem divergência. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um acha que é, o outro acha que não é. Aqui na Bíblia existe concordância entre os apóstolos. Concordância. O que um falou, o outro confirmou. Então, este é o único livro inspirado pelo Espírito Santo e digno de aceitação. Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua atenção. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Não se esqueça de deixar aí o seu comentário. E também não se esqueça de compartilhar. Compartilhe. E também ativa aí o sininho. É para quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você receber uma notificação aí no seu celular. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até na próxima, se Deus quiser.